Olá, tudo bem? O que você vai ver agora é um vídeo de uma sessão da Câmara dos Deputados, vídeo este que foi recuperado pelo pesquisador e escritor Rodrigo Cassis. O Rodrigo Cassis escreveu livros sobre Bolsonaro e ele vai, inclusive, falar sobre isso no final do seu vídeo. O importante é registrar que Bolsonaro, que diz ser implacável com o crime organizado, quando esteve frente a frente com o Marcola, que tem o sobrenome Camacho, ele falou fino. Então, falou fino, parecia concordar com o líder do PCC, organização criminosa em São Paulo, que nasceu controlando presídios e depois acabou tendo vários negócios, principalmente na área do tráfico de entorpecentes. Então, o Rodrigo Cassis recuperou o vídeo e você pode ouvir o Bolsonaro falando com o Marcola e falando, como eu disse, fino. Bolsonaro tem tentado associar Lula a Marcola de diversas maneiras. Jair atribuiu ao seu adversário a escolha do presídio do líder do PCC e trouxe um áudio que a justiça já considerou inverídico. Mas e do eixo Bolsonaro-Marcola? Alguém já te contou? Hoje eu trago verdade sobre isso. Esse pretenso áudio de Marcola sobre Lula, os tribunais já invalidaram. Mas e se eu te disser que existe um áudio real, incontestável, de Bolsonaro frente a frente com Marcola? Isso aconteceu, foi na Câmara dos Deputados em 2001. Vamos ver a coisa real? Eu analisei em minha interpretação aqui Marcola, um criminoso, mostra mais capacidade de argumentar que nosso atual presidente. E acaba que Bolsonaro faz concessões ao líder do PCC para eles chegarem a um acordo a respeito das melhores soluções para a criminalidade no Brasil. 21 de agosto de 2001, 5h13 da tarde, Brasília. Diante de um preso condenado, Jair fala sobre seu apoio a greves de policiais. Explica que a sua razão para apoiar essas greves era o mesmo motivo pelo qual Marcola organizava rebeliões e presídios. Ouve aí. Uma coisa que o Camacho falou é que é óbvio, quem não faz barulho não vai ser lembrado nunca, né? Exatamente. Isso é por isso que eu apoio as greves das polícias militares por aí. Os dois concordam e o papo segue bem tranquilo e amistoso, com piadinha e tudo. Eu já fui candidato a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Tá certo? Bolsonaro leva a conversa para um lugar que ele gosta, cadeira elétrica. No meio do seu argumento, falando de crimes hediondos, ele solta essa. Ninguém estupra mulher feia. De início, Marcola resiste ao papo de Bolsonaro sobre pena de morte. Para chegar a um acordo com o bandido, o deputado fala em punir crime de colarinho branco com cadeira elétrica. Crimes de colarinho branco são esses cometidos por gente de elite para ganhar dinheiro grande. Eu estudei as coisas que Bolsonaro falou ao longo de 30 anos e posso garantir, seu discurso tradicional era outro. Ele falava de pena de morte só para alguns crimes e não eram os dos mais ricos não, olha aqui. E aí, quase 2 décadas depois, com Bolsonaro já na presidência, ele pegou fama internacional de ter abandonado o combate a esses crimes de colarinho branco. A fala forte dele foi basicamente naquele dia, só para convencer o criminoso Marcola a concordar com ele. Naquele dia de 2001, precisamente às 5h16 da tarde, quando Bolsonaro chega a um ponto em comum com Marcola na discussão, esse de pegar mais forte nesses tais crimes de colarinho branco, Jair deu sua solução para a criminalidade no Brasil. No dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente não vai resolver nunca. Olha a ideia, só ele sendo ditador para resolver o crime e a violência no Brasil. Você viu que Marcola deu risada ao deputado. Vamos seguindo. Porque naquela conversa, Jair continuou tentando criar uma identidade com o bandido. Então eu acredito, assim como vocês acreditam na pena de morte, eu acredito também na pena de morte. Você percebe que o Bolsonaro está ali conversando tranquilamente, querendo chegar a acordos, pontos em comum com um dos maiores bandidos do Brasil? Mas, novamente, nesse ponto, Marcola rebate Bolsonaro e fala que para quem ele viveu o que ele viveu nas prisões, a pena de morte ia ser um alívio. Bolsonaro não devia esperar por essa, e aí muda de assunto. Ele começa então a desancar os direitos humanos e louvar a chacina do Carandiru, onde a polícia matou mais de 100 presos. Aí, olha isso, o bandido mostra que tinha mais preparo que o então deputado.
Marcola argumenta que muitos daqueles mortos sequer tinham condenação na justiça. Tinha 11 mortos em Carandiru. Agora, eu peguei a ficha de apenas 10 daqueles que morreram aleatoriamente, né, e eles tinham 22 crimes, 10 tinham 22. Então, você fazendo a projeção... Mas muitos ali não estavam nem condenados, Anderson. Não, mas tinha muito, tudo bem, mas muitos estavam também. O Estado então, você não tem fazendo uma projeção... Repara que Bolsonaro fica meio desconcertado momentaneamente. Mesmo quem defenda a pena de morte, que não está na nossa lei, não tem como defender no Congresso que se mate quem nem foi julgado pela justiça brasileira. No fim desse debate entre eles, depois do deputado falar e falar, é Marcola quem define onde eles poderiam concordar. Jair aceita a fórmula proposta pelo líder do PCC, mostrando ter perdido completamente o domínio da discussão para o bandido. O Maluf falou, né? Estupra, mas não mata. Pô, o pessoal desce o cacete no Maluf. Desce o pau no Maluf por causa disso. Agora, você pode ver tanto crime hediondo que acontece. Se houvesse a pena de morte, com toda certeza, mas eu acho que tinha que começar de cima. Tudo bem. Isso sim era básico. Começa por onde começar. Então, vamos lá no resumo. O áudio sobre Marcola e Lula foi julgado como mentira de Bolsonaro. Mas existe um áudio dele, Jair, real e incontestável, debatendo cara a cara com o líder da facção criminosa. Nesse áudio, que é de 2001, o então deputado fica ali tentando mostrar para o criminoso que eles concordam em várias coisas. E ou é rebatido, ou acaba fazendo concessões nas suas ideias para agradar o líder do PCC. Bolsonaro fala por 3 minutos e meio com o bandido, e toda aquela agressividade que ele mostra diante de mulheres, principalmente as jornalistas, desaparece completamente. Ó só, Jair não fala grosso com Marcola nem por um momento. E como se não bastasse, Bolsonaro fala para Marcola da sua vontade de ser ditador. O líder do PCC, por sua vez, fala só por alguns segundos e dá 2 risadas de Bolsonaro, mostra entender mais de lei que Jair e dá a palavra final na discussão dele sobre as soluções para o crime. Bolsonaro aceita o argumento de Marcola e, no governo, anos depois, pega a fama internacional de não combater aquele crime que, para agradar o líder do PCC, ele disse que era o pior de todos. Tudo absolutamente real que você pode conferir no site da Câmara dos Deputados. Eu sou Rodrigo Cassis, pesquisador, escritor e responsável por esse projeto. Eu passei os últimos 2 anos pesquisando os absurdos de Bolsonaro antes que ele chegasse à presidência. Agora eu estou deixando essa pesquisa registrada em 5 livros que quero disponibilizar gratuitamente para a nossa população. Nas nossas redes você encontra um link onde você pode não só baixar o primeiro livro gratuitamente, como também colaborar com o nosso projeto para que os nossos livros sejam publicados e fiquem de acesso livre. Vai lá e confere. Bom, o crime organizado, evidentemente, que tem todos os motivos do mundo para estar satisfeito com o governo Bolsonaro. Porque o acesso a armas ficou mais barato e mais fácil. Já tem estudos, tem dados que mostram que as armas acabaram parando na mão de criminosos? Já tem estudo sobre isso? Sim, o Instituto Sul da Paz lançou uma pesquisa no primeiro semestre desse ano que chama Desvio Fatal, que olhou 10 anos de BOs, de furtos e roubos envolvendo armas de fogo de diversas categorias, né? Desde polícia, empresa de segurança privada. E nessa pesquisa, que vai até 2020, a gente já identifica como um grupo que tem muito desvio de armas, esses CACs, porque são grupos que podem ter mais armas do que o normal, que podem ter armas de calibre restrito. Então, isso já aparece na nossa pesquisa, mas a gente viu levantamentos também recentes, pegando até 2022, mostrando que esse aumento de residências com armas levou a um aumento de armas desviadas para o crime, algo que a gente já via antes, mas que agora está numa nova escala. O que tem de novo, que eu acho que é uma modalidade totalmente inaugurada no governo Bolsonaro, é a questão de você ter grupos criminosos, facções, como o PCC, como o Comando Vermelho, como milícia, tendo mais incentivos para usar um laranja sem antecedentes criminais, como eles usam para lavar dinheiro, para comprar carro, para várias outras atividades, usando um laranja para comprar arma de fogo que no dia seguinte são desviadas para atividades criminais, né? Então, por que isso passou a acontecer? Porque os limites de armas foram muito aumentados, não se faz mais essa avaliação de necessidade. O Exército tem um controle muito precário sobre a análise de antecedentes criminais e, além disso, foi liberada a compra de fuzis por essas categorias, algo que era inacessível para civis antes do Bolsonaro.
Então, hoje, um único atirador esportivo pode comprar 30 pistolas 9mm e 30 fuzis semiautomáticos, né? É uma quantidade de armas que é maior do que muitas companhias de polícia têm, do que muitas delegacias têm. Então, com essa abertura descontrolada, você tem um incentivo muito bom para o PCC, para essas facções entrarem, recrutarem alguém, comprarem essas armas, que muitas vezes antes tinha que vir do Paraguai, tinha que vir dos Estados Unidos, gastavam dinheiro em dólar para isso, tinham que corromper agentes, tinham que modificar carros para poder esconder essas armas e não ser pego pela polícia. Então, essas armas antes chegavam na mão do crime por 60 mil reais. Hoje, Bolsonaro e o Exército permitem que essa arma chegue, por intermédio de um laranja, por 16 mil reais, 18 mil reais. Então, é uma facilidade muito grande que, obviamente, está sendo explorada pelo crime organizado com muita maestria, né? A gente teve casos já graves envolvendo o fornecimento para o Comando Vermelho, a gente teve casos em mais de um estado envolvendo o primeiro comando da capital e também milícia, né? Então, normalmente a gente tem aí os governos atuando para facilitar o trabalho da polícia e para dificultar o acesso do crime às armas, mas no Brasil a gente está com esse absurdo de um governo que facilita a vida das facções criminosas. E o Bolsonaro diz que faz um enfrentamento, que acabar com o crime organizado aqui no Brasil. Pelo contrário, facilitando o acesso às armas, o crime organizado, aí inclui o tráfico, inclui naturalmente as milícias. Fica muito mais fácil a organização, o crime organizado fica muito mais fácil para a sua atuação. Outro que diz que é implacável com o crime organizado é Sérgio Moro. Mas ele foi corregedor de presídios federais no Paraná e, sob sua jurisdição, um caso de regalias com um chefão do crime organizado foi denunciado pela Folha de São Paulo. O repórter José Maschio, ele mostrou que no presídio federal de Catanduvas, que foi construído pelo Lula, presídio de segurança máxima, o Fernandinho Beiramar tinha regalias. O Sérgio Moro, eu entrevistei o Maschio contou que o Sérgio Moro, depois que ele publicou esta reportagem, o Sérgio Moro ficou bastante irritado e até deixou de dar entrevista a ele, José Maschio, porque tinha mostrado a verdade. Em razão da repercussão do caso, o Fernandinho Beiramar foi transferido para outro presídio de segurança máxima em outro estado. Mas fica claro que o Moro pegou leve com o Fernandinho Beiramar, ou, dito de outra forma, sob a jurisdição dele como corregedor, o presídio de segurança máxima tinha muitas falhas e permitia que o Fernandinho Beiramar tivesse uma relação, inclusive, com o mundo exterior, né, com introdutores de fora, e chegou até a comprar um táxi para uma pessoa de Cascavel para que pudesse atender a família dele, porque quando fosse lá fazer visitas, era um táxi de Cascavel. Isso contou na reportagem, havia também outras regalias ali do Fernandinho Beiramar que passavam debaixo do nariz da administração. O Moro era o juiz responsável pela a execução penal, pelo acompanhamento da rotina do presídio federal. Bom, Moro e Jair Bolsonaro, eles foram empoderados por um setor do Brasil de extrema direita. Moro está eleito senador, Jair Bolsonaro foi eleito presidente e disputa agora a reeleição com Lula. Importante frisar que o discurso de combate ao crime organizado não resiste a fatos, não resiste à observação de fatos ocorridos no âmbito da atuação dos dois. Muito obrigado pela audiência, nós voltaremos sempre que houver notícias para comentar, e eu agradeço a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal, a TV 247, que já tem mais de 1 milhão de inscritos e esse número pode aumentar. Se você não se inscreveu, faça isso.
Por favor, mostre a força do jornalismo independente no Brasil. E também aqueles que puderem, colaborem, contribuam, patrocinem o nosso jornalismo. A TV 247 não tem um banco por trás, como os canais como Globo, Rede TV, tem. Até a Bandeirantes tem. Não. Aqui, todo o nosso jornalismo é financiado diretamente por vocês. Portanto, tornem-se membros da TV 247, que você estará contribuindo para a consolidação, o avanço da democracia no Brasil. Muito obrigado e até mais.